Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem, nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da sua palavra. Mas, se isso nos faz ficar mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição, e esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Quero então registrar o e-mail que a Patrícia nos enviou de Juiz de Fora, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Sempre ouço a Rádio Transmundial e, inclusive, comprei os estudos através da Bíblia, Gênesis, Lucas e Marcos, e acompanho toda a programação. Muito obrigado a todos da equipe dessa abençoada rádio e que Deus os abençoe sempre no trabalho do Ide e Pregai o Evangelho. Um abraço da Patrícia. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras tão carinhosas, tão amorosas, e nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Quanto ao seu pedido, já foi providenciado e agora eu quero convidá-la para, nesse momento, buscarmos a presença do Senhor em oração. Convido para esse momento de oração todos aqueles que estão em sintonia conosco nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque, através do estudo e prática da tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada dia mais com teu Filho Jesus. Pai, te pedimos pela tua misericórdia que haja edificação e pela capacitação do teu Santo Espírito possamos entender o teu querer para aplicarmos em nosso viver. Senhor, te pedimos isso, confiados de que o Senhor responde às nossas orações. Nós oramos então em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o texto de Zacarias, capítulo 5, versículos 5 a 11. Esta é a 7ª visão, a penúltima visão concedida por Deus a Zacarias. O tema desses versos, o tema dessa visão é a maneira como Deus trata com o pecado e como Deus quer que nós, que somos o seu povo, tratemos com o pecado. Ao refletirmos sobre esse tema, é importante reconhecermos que o mundo, a cada dia, tem presenciado um novo conflito, uma nova revolta, uma nova guerra. A cada dia, uma nova enfermidade é anunciada, um novo vírus é detectado. A cada dia, surgem crimes inexplicáveis. As pragas se alastram e as notícias sobre os desastres, elas são incontáveis.
A própria natureza tem reagido contra os danos provocados pelo ser humano. Quando refletimos sobre todos esses tristes acontecimentos, temos que reconhecer que existe uma causa: o pecado. O pecado cometido pelos nossos primeiros pais deu origem a uma raça humana pecaminosa, egoísta, orgulhosa, arrogante, que não quer se submeter a Deus. O ser humano, sempre pensando em seu bem-estar, tem feito com que a própria natureza, toda a criação, incluindo os seus semelhantes, experimentem o mal-estar provocado por sua ganância, inveja e egocentrismo. O ser humano, pecador, é o responsável por isso. Deus, seja qual for a forma, abomina totalmente o pecado. Deus não apenas abomina o pecado, mas Ele o pune, castiga e julga o pecado. Embora Deus ame o pecador, Ele condena o pecado. Nesse texto, então, é possível fazermos 3 considerações sobre o pecado. Primeiro, Deus está atento para o pecado. Nos dias passados, através de um rolo voando, representando a lei e a voz dos profetas, condenava-se o pecado. Nesses dias, através da Bíblia, a palavra de Deus, que é proclamada pelos pregadores, instrumentos divinos, Deus está condenando o pecado. Em segundo lugar, notamos algumas formas de pecado. Além daqueles mencionados na visão anterior, isso é, o roubo, a quebra do 8º mandamento, e a falsidade no falar, a quebra do 9º mandamento, havia nessa visão a condenação da iniquidade e da maldade. E, em terceiro lugar, notamos que o pecado traz suas consequências. Traz o castigo, traz a destruição, leva o pecador à sua origem e deve ser eliminado e purificado. Quando contemplamos e entendemos essa visão, percebemos que o homem que é escravo do pecado tem a sua vida e o seu fim num tremendo fracasso. A condenação de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele, conforme lemos lá em João 3,36. Mas, por outro lado, quando entendemos essa visão, confirmamos que Deus é misericordioso, oferecendo-nos liberdade e salvação, dando-nos todas as bênçãos em Jesus Cristo. Por isso, querido amigo, o homem sábio reconhece o seu pecado e a sua necessidade de Deus. Abre o seu coração diante de Deus, entrega a sua vida a Jesus Cristo. O homem que é sábio, talvez, você que me ouve aí, tem essa oportunidade agora de deixar o seu pecado, de voltar-se para Deus, de receber purificação que só Jesus, através do seu sacrifício, pode nos dar. Então, ao estudarmos esse texto, vamos fazê-lo dando-lhe o seguinte título: A impiedade é condenada, é retirada por Deus. Eu repito, a impiedade é condenada, é retirada por Deus. O texto base é Zacarias capítulo 5, versículos 5 até 11. Ao introduzirmos as nossas reflexões específicas sobre esse texto e sobre esse tema, é necessário termos uma ideia geral dessa 7ª visão. Havia uma mulher dentro de um efa. Mas o que significa isso? Nessa visão, Zacarias viu um efa, que era um tipo de cesta que normalmente teria capacidade de mais ou menos 20 a 40 litros. Essa cesta, que representava a iniquidade da terra, parece bem maior, com espaço para uma pessoa ficar dentro dela. Provavelmente sugeria o tamanho do pecado do povo de Deus, que havia transgredido a sua lei, os seus mandamentos e os seus princípios durante muitos séculos. Esse cesto tinha uma tampa de chumbo e uma mulher estava dentro dessa cesta. Ela representava a impiedade e foi lançada no fundo dessa cesta, e a tampa de chumbo fechou a boca do cesto. Esse cesto, chamado efa, com a mulher, foi levantado e levado para a terra de Sinear. Sinear era a região referente à Babilônia, e normalmente representava um lugar de maldade e rebeldia contra Deus.
Lemos isso lá em Gênesis capítulo 11, Daniel capítulo 1, Apocalipse capítulo 17. Enfim, a casa da mulher, chamada de impiedade, seria construída em Sinear. A mensagem é que a maldade não residia mais na terra do povo de Deus. Foi levada para a terra dos ímpios. Tinha sido levada embora, pois com Deus só habita a pureza e a santidade. Quem habita com o Senhor é aquele que tem uma vida pura, uma vida digna. Será que há uma descrição de algum justo que pudesse habitar na presença do Senhor? Ora, depois de fazer essa pergunta semelhante, o rei salmista Davi descreve assim esse cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor? O que jura com dano próprio e não se retrata? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente? Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Eu li para você o Salmo 15, versículos 1 a 5. Sim, querido amigo, quem assim procede, quem abandona o pecado, quem vive dessa maneira diante de Deus, ele vive de uma maneira segura. Os nossos pecados nos afastam de Deus e não deixam que Ele nos ouçam. Você deve se lembrar dessa passagem em Isaías 59:2, e portanto devemos saber que Deus sempre afastará de si o pecado e, consequentemente, o pecador que não se arrepende. Então agora, me permita, eu quero ler o texto desse capítulo 5, versículos 5 a 11, para você e peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê que é isso que sai. Eu perguntei: O que é isto? E ele me respondeu: É um efa que sai. Disse ainda: Isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: Isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram um efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa? Respondeu-me: Para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali no seu próprio lugar. Muito bem, depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos iniciar então nossas reflexões sobre essa sétima visão que nos traz como princípio, em resumo, essa afirmação: Por sua santidade e pureza, Deus retira da sua presença toda a impiedade e seus praticantes. Eu repito: por sua santidade e pureza, Deus retira da sua presença toda a impiedade e seus praticantes. Nesse texto, encontramos 7 detalhes sobre a visão que mostra que Deus afasta da sua presença toda a iniquidade. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Nessa visão, Zacarias viu uma mulher personificando a iniquidade, a impiedade, a perversidade. Ela foi capturada, presa e colocada dentro de um cesto, cuja boca foi fechada com uma tampa de chumbo. A maldade nessa visão é personificada por essa mulher colocada dentro desse cesto. Um efa era uma medida para os grãos básicos. O fato dela estar presa num cesto, fechado com uma tampa tão pesada,
feita de chumbo, seguramente era um sinal do poder e do controle soberano que Deus tem sobre a maldade, sobre a iniquidade, sobre a rebelião. Deus, querido amigo, é soberano sobre tudo e sobre todos. O segundo detalhe refere-se aos personagens da visão. Aqui os personagens principais eram dois, Zacarias, o profeta, e o anjo que interpretavam. Mas além deles, tínhamos a mulher, isto é, a iniquidade, que fora presa no cesto. E além dela, tínhamos outras duas mulheres, com asas como de cegonha, que levaram o cesto para a terra de Sinear, local onde ela deveria ter uma casa, pois ali era o seu lugar. O terceiro detalhe refere-se às perguntas e respostas para se entender a visão. Zacarias, então, diante dessa visão, perguntou ao anjo o que significava aquilo que ele tinha visto e para onde levavam o cesto. O anjo pacientemente lhe explicou detalhadamente todos os pormenores dessa visão. E exatamente aqui encontramos então o quarto detalhe referente à descrição dos detalhes dessa visão. Essa é uma visão em que Zacarias viu essa mulher dentro desse cesto, um éfon, que tinha capacidade de aproximadamente 40 litros. Esse cesto foi tampado com uma tampa de chumbo para ser retirado da presença de Deus e deveria ser levado para a terra de Sinear, isto é, para a Babilônia. Embora a mulher, chamada de impiedade, quisesse se levantar e sair, foi colocada para o fundo do cesto e a pesada tampa de chumbo fechou o cesto. Provavelmente, essa mulher, chamada iniquidade, era uma personificação de uma falsa divindade que deveria e foi levada para a Babilônia, o centro simbólico do culto pagão, o local onde aconteceu a primeira desobediência coletiva explícita contra a vontade de Deus, conforme lemos lá em Gênesis 11, 1 a 9. O quinto detalhe refere-se ao significado dessa visão. Querido amigo, essa visão era de grande importância e ainda é de grande importância quando levamos em conta que a sua mensagem é a purificação da terra, isto é, a erradicação completa da maldade. Essa visão tem muita ligação com a visão anterior que destaca o castigo que Deus dará ao pecado e àqueles que o praticam sem se arrependerem. O que percebemos através dessa visão é que o pecado da humanidade só poderá ser tirado quando a sua fonte, a fonte da maldade, também for retirada, for destruída. O anjo que apresentou para Zacarias essa visão mostrou que o cesto fechado, com essa tampa pesada, com essa tampa de chumbo, transmitia a mensagem de que o pecado não terá mais domínio sobre a terra. O poder do pecado foi anulado pelo poder de Deus. Na vida de nós que somos salvos pela graça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Foi exatamente isso que Paulo disse aos Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você lembra disso lá em Romanos 3:23. Porém, o próprio Paulo já tinha dito que não se envergonhava do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1:16. O poder de Deus que rompe com o pecado. Esse cesto seria levado para longe de Jerusalém, para a terra de Sinear ou Sinar, ou então Babilônia, conforme nossas traduções. A Babilônia era um símbolo da maldade e ela é vista no Apocalipse, nas palavras de João, conforme Apocalipse capítulo 18. Para o povo de Deus, a Babilônia representava a opressão, pois os judeus estavam voltando de 70 anos de duro exílio, em que foram oprimidos e maltratados pelos babilônios. Para os judeus tementes da palavra de Deus, a palavra Babilônia representava o início da rebelião contra Deus, quando intentaram edificar a Torre de Babel. Opondo-se então, lá no passado, a ordem divina de se multiplicarem e encher a terra. Babilônia também representava a terra das mais variadas religiões.
O paganismo estava tão arraigado no seu povo que provavelmente tinham edificado um templo à deusa iniquidade, como uma demonstração da degradação moral que estava sofrendo aquela nação. Zacarias, então, não vacilou em destacar a corrupta Babilônia como o santuário da maldade, da deusa iniquidade. Bem fariam os judeus em retirar da sua terra todas aquelas práticas que aprenderam na Babilônia durante 70 anos. Querido amigo, em uma nova nação, como aquela que eles estavam reconstruindo, as antigas práticas deveriam ser esquecidas para que pudessem desenvolver as novas práticas de santidade e pureza. Chegamos então ao sexto detalhe, que refere-se às lições percebidas na visão. Nessa visão, Zacarias viu essa mulher personificando a iniquidade, a perversidade e a maldade. Ela foi capturada, presa e colocada dentro de um cesto, cuja boca foi fechada com essa tampa de chumbo. Mas ele viu também outras duas mulheres, com enormes asas como de cegonha, e elas levantaram aquele cesto com a iniquidade presa e levaram para bem longe da terra do povo de Deus. Zacarias, nessa visão, proporcionou-nos constatar mais uma vez a ação de Deus em condenar e remover o pecado no meio do seu povo. Remover o pecado faz parte do caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Você deve se lembrar de Levítico 11:44. Deus deseja, porque Ele é santo, que o seu povo também seja santo. Nós vemos isso nas palavras de Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 16. E aí então chegamos ao detalhe final, que é o sétimo detalhe, que refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. Querido amigo, é provável que Zacarias, ao ver essa visão da remoção do pecado do meio do povo de Judá, tenha se lembrado do papel desempenhado do bode emissário. Você deve se lembrar também dessas palavras de Levítico. Esse bode emissário era levado e deixado num lugar solitário, bem longe do arraial dos israelitas. Depois do sumo sacerdote ter transferido para a cabeça do animal todas as iniquidades, todos os pecados e rebeliões do povo de Deus, conforme Levítico 16, ele levava esse animal para longe do arraial. Assim como essas mulheres levaram o pecado, a iniquidade e a maldade, a desobediência do povo para longe da terra prometida, assim como o bode emissário levava para longe os pecados da Assembleia dos Israelitas, querido amigo, Jesus também levou os nossos pecados sobre si e os encravou na cruz, para que ficássemos limpos e puros, justificados em seu sangue, para nos apresentarmos a Deus, puros, inculpáveis e irrepreensíveis. A minha pergunta para você é se você tem usufruído dessa bênção de vida pura, de vida santa que Deus nos dá. Para isso é necessário arrependimento, para isso é necessário nos submetermos a Deus e clamarmos pelo seu perdão. Eu quero concluir, então, a nossa reflexão pensando que uma das principais funções de um sacerdote, precisamos recordar isso, querido amigo, uma das principais funções do sacerdote era fazer o quê? Distinção entre o puro e o impuro. A mensagem da visão que o profeta e sacerdote Zacarias teve tratava exatamente dessa distinção. Quando Deus escolheu a Jerusalém, ele purificou o pecado do seu povo, rejeitou as acusações de Satanás e estabeleceu seus próprios ungidos para guiar o povo. Apesar da oposição das nações, o povo de Deus seria purificado e estabelecido. Deus é santo e quer santidade no seu povo, mas Ele deseja que você se abra e recorra a Ele, para que Ele mesmo te purifique e te limpe e te lave no sangue precioso de Jesus Cristo.
Você tem agradecido a Deus por esse compromisso que Ele tem conosco? Você tem agradecido a Deus pelo perdão que Ele dá particularmente a você? Quando Deus nos escolhe, não há adversários que possam nos acusar ou resistir à sua escolha. Que o Senhor te abençoe e te torne um obreiro santo, puro e útil nas suas mãos amorosas. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça